vamos falar de um assunto que cai muito nos vestibulares: ondulatório. Quando você pergunta sobre a onda, vamos ter uma ideia rápida. Imagine que você vai colocar uma pedra numa bacia com água. Quando a pedra passa a água, ela vai criar uma deformação. Essa água tende a voltar ao seu estado inicial, criando oscilações. Isso é uma onda. Ou seja, como é que a gente pode classificar onda? Onda é toda perturbação que se propaga em um meio, transmitindo única e exclusivamente energia, sem propagar matéria. Por exemplo, aqui na figura, nós temos um bonequinho subindo e descendo. Repare que cada bonequinho ele tem potencial e cinética, mas não muda de posição. A energia é transmitida ao longo da fila, sem que haja mudança da matéria. A matéria permanece na mesma posição, só propaga energia. Aqui, por exemplo, essa bolinha sendo atravessada por uma onda. A onda, ao passar por ela, suspende a bolinha e abaixa, dando energia cinética e potencial, porém, a bolinha não sai de sua posição, seu centro de massa permanece constante. Então, isso é uma onda. Agora, essas ondas podem ser classificadas de três formas: quanto à sua natureza, quanto à vibração e quanto à propagação. Quanto à natureza, tem a ver com o tipo de energia que a onda transporta. Por exemplo, as ondas podem ser mecânicas ou podem ser eletromagnéticas. O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica, ela vem da vibração de um meio material, como a água, como uma corda a vibrar. Esse meio, ao vibrar, transporta energia mecânica, energia cinética e energia potencial. Mas uma onda mecânica, olha o que eu falei, precisa de um meio. As ondas mecânicas têm uma característica: elas não se propagam no vácuo. O som, por exemplo, é uma onda mecânica. Quando você fala, as moléculas do ar oscilam, fazendo com que essa onda, essa energia seja propagada. Mas existem ondas chamadas eletromagnéticas. Ao contrário das mecânicas, as eletromagnéticas não precisam de um meio material, elas podem propagar-se no vácuo. Elas vêm da oscilação de cargas elétricas. Essas cargas, ao vibrarem, transmitem energia através de campos eletromagnéticos. Exemplo: a luz, infravermelho, ultravioleta, são ondas que não precisam de meio material, devido à vibração de cargas elétricas, ondas eletromagnéticas. As ondas também são classificadas de acordo com a vibração delas. Por exemplo, as ondas podem ser transversais ou longitudinais. O que é uma onda transversal? A gente fala assim: a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Observe o desenho. Aqui eu tenho uma corda oscilando. Reparem que a corda foi deformada na direção vertical. Eu tenho aqui a minha vibração. Porém, a energia é propagada na direção horizontal. Eu tenho a minha propagação. Então, uma onda transversal, perturbação ou vibração e propagação são perpendiculares entre si. Exemplos: todas as ondas eletromagnéticas e as ondas em corda. Mas veja, as ondas também podem ser chamadas de longitudinais. O que é uma onda longitudinal? A vibração e a propagação ocorrem na mesma direção, como na onda sonora. Observe aqui o exemplo dessa bolinha. Esses anéis, eles são deformados na direção horizontal. Eu tenho aqui a deformação ou vibração. Porém, a energia caminha na mesma direção. A propagação e a vibração estão na mesma direção, gerando com isso as chamadas ondas longitudinais. Pois bem, quando a gente fala, as nossas pregas vocais, elas fazem o ar oscilar, criando contrações e radiações sucessivas do ar. E é isso que propaga o som. Ou seja, o som nada mais é do que uma consequência da colisão das moléculas do meio devido às contrações e radiações sucessivas quando são sujeitos a uma fonte. Mas veja, uma outra classificação é quanto à direção de propagação. As ondas podem propagar-se em três direções. Podem ser unidimensionais, óbvio, propagam apenas em uma única direção, dando noção de comprimento, as ondas em corda.
podem ser bidimensionais, propagam-se em duas direções, dando noção de superfície. Um exemplo disso, as ondas na superfície da água, e podem ser tridimensionais, como, por exemplo, as ondas sonoras, que elas se propagam no volume. Então, as ondas eletromagnéticas e a sonora, ou seja, só fechando, toda onda eletromagnética é uma onda transversal e tridimensional. As ondas mecânicas podem ser transversais ou longitudinais e podem ser uni, bi